Despertando a Consciência. Este é o nosso canal, no qual estamos empenhados em trazer para os nossos amigos, os nossos seguidores, aqueles que nos dão o prazer de estar conosco nessa jornada de aprendizado, conhecimentos relativos à espiritualidade e à saúde. A espiritualidade é fundamental para que a pessoa tenha saúde. Mas para que a gente reconheça que somos seres espirituais e não seres materiais, como dizia, eu volto a repetir, esse é um chavão aqui que eu vou repetir sempre. Teilhard de Chardin dizia que nós somos seres espirituais com incursões na materialidade. Mas nós temos vivido como seres materiais que de vez em quando têm incursões na espiritualidade. E é um erro, né? Então, para que a gente tenha saúde e a saúde seja integral, é preciso que nós reconheçamos a nossa condição de seres espirituais, né? A pessoa, reconhecendo isso, ela tem o primeiro caminho andado para poder se tornar uma pessoa realmente saudável. A gente pensa muito em tomar nutriente, a gente pensa muito em fazer exercício, tomar água, fazer meditação transcendental, tomar vitaminas, enfim, fazer uma série de atitudes que são realmente importantes, né, para a saúde. E hoje é de grande importância para o nosso cuidado de saúde a presença da nutricionista, porque o grande problema da saúde nos dias que correm, segundo os estudos que temos realizado ultimamente, estamos dependentes de uma alimentação deficiente. As pessoas comem muito, mas se alimentam mal. E isso é um problema que gera uma série de distúrbios. E aí a medicina, sem nenhuma crítica à medicina, porque que é meu ganha-pão e que é a menina dos meus olhos, que é a medicina, mas a medicina que praticamos hoje em dia, ela está muito presa a dar remédios. Então, tem um aumento desse padrão aqui, desse parâmetro, dá um remédio para baixar. Aquilo ali alterou, dá um remédio para regular. E a gente fica sem saber por que aquilo desregulou, por que aquela alteração foi para cima, foi para baixo. Enfim, parece que o caminho está nessa questão de reconhecer que nós temos 4 elementos fundamentais na conservação e na produção da saúde. Eu vou citar, são as chamadas 4 ações. As primeiras 3 que eu vou falar são aquelas que adoecem a gente. E a quarta e a última é a que pode ajudar a gente a ficar mais saudável. Então nós podemos reduzir o conceito de estar doente ou estar com saúde, nesse ponto de vista que eu estou apresentando aqui agora, a inflamação. A pessoa está inflamada, aí vai apresentar a doença. A pessoa está oxidada, quer dizer, ou seja, ela está produzindo muito oxigênio livre, está oxidando, está fazendo um processo. A oxidação, a gente na natureza, é a ferrugem, né? A pessoa está oxidada, está enferrujada. E a terceira, que é a glicação. A glicação é muito mais difícil de avaliar, porque ela é exatamente um processo no qual as proteínas que são carreadoras dos alimentos, elas são tomadas
pelos radicais de açúcar, de glicose, e ficam inativadas. Então, o nutriente não entra na célula porque não tem o carreador, porque o carreador foi tomado pelo açúcar, né? O açúcar tomou conta dele. E o quarto, que é o da saúde, esses são os três da doença, né? Oxidação, inflamação e glicação. E o quarto, que é a quarta ação, que é a metilação. Quando um radical químico do nosso corpo metila, isso vai produzir para nós equilíbrio, saúde. E a gente tem aqui um conceito de doença e saúde, que é o seguinte: a saúde é o equilíbrio da alma, é o equilíbrio do ser como um todo, da alma, do corpo e do espírito, tá? Equilibrado. E a doença é o desequilíbrio, não é? Hoje é terça-feira, é dia da gente também fazer nossa oração. Nós estamos, no dia de hoje, nós vamos fazer a oração como fazemos todas as terças-feiras, como viemos fazendo há mais de 10 anos, para os doentes e para os desencarnados. Vamos fazer, mas nós vamos separar essa ação de oração que fazemos aqui na terça-feira para um dia especial que eu vou avisar com antecedência. Na semana que vem, provavelmente, já não vai ter a oração na terça-feira. A oração será feita um dia, talvez na segunda, né, gravada, ou talvez na quarta-feira. Vamos ver o que fica melhor. Os horários estão meio complicados, meio difíceis, mas a gente vai dar um jeito. Então, nós vamos orar ao Senhor da vida, Deus, nosso Pai, dizendo assim: Senhor, abençoa as criaturas que estão doentes, que estão sofrendo dores excruciantes, físicas, morais, sociais e psicológicas. Abençoa a todos e mais fazes, Senhor, que eles possam compreender que a doença é apenas um chamado de atenção para a retomada do passo no caminho da vida. Quando a gente retifica o passo, a saúde retorna e a doença desaparece. Quando aprendermos isso, estaremos prontos para realmente superarmos todas as doenças. Pedimos também nesse instante, Senhor, por aqueles que desencarnaram, amigos, parentes, todos aqueles que já passaram por esta vida e nos antecederam na grande viagem de retorno ao mundo espiritual. Que Deus se apiede dessas criaturas, especialmente aqueles que ainda não estão iluminados, mas e para aqueles que estão já acenderam a sua própria luz na sua alma, para esses que cada vez tenham mais luz, e aqueles que luz não têm ainda, que possam orar, que possam visualizar os seus guias espirituais e reencontrar o caminho da iluminação, o caminho do progresso, da ascensão espiritual. Que assim seja. Então, meus amigos, feita essa parte, que é uma cunha que sempre colocamos na terça-feira, que é a oração pelos doentes e pelos que estão já desencarnados, nós vamos voltar a falar, então, das quatro ações. Então, a inflamação, a oxidação, a glicação e a metilação. Se o médico se prender e se orientar de cuidar desses quatro elementos, ele fatalmente estará de posse de uma ferramenta extremamente importante para ajudar o seu cliente a melhorar. Eu, recentemente, tenho observado que as pessoas que modificam os seus hábitos, por exemplo, alimentares, e diminuem o seu quadro inflamatório, né? Diminuindo a quantidade, por exemplo, de farinha branca que comem, né? As pessoas que fazem um bloqueio dos radicais livres, que fazem a oxidação, e as pessoas que procuram controlar a ingesta de coisas adoçadas, procurando fazer a ingesta de produtos mais naturais, sem açúcar ou com pouco açúcar, e sem
adoçantes artificiais, porque o organismo também interpreta os adoçantes artificiais como um açúcar, e aí produz também distúrbios ligados à glicação. Então, é preciso que a gente tenha atenção para essas coisas. A gente vai ensinar tudo isso aqui no correr do tempo. Mas a gente está só chamando a atenção hoje porque nós temos que encerrar o capítulo que nós estávamos tratando sobre a tireoide, né? Que geralmente está lesada, mesmo com os parâmetros que são feitos nos testes de sangue, né? Por exemplo, medir o T3, medir o T4, medir o TSH, que são os hormônios que geralmente nós pedimos no sangue para ver como é que está a tireoide, e também os anticorpos, né? TPO também, porque que são os anticorpos contra as células da tireoide, nós vemos que às vezes a pessoa está com esses parâmetros normais, dentro da referência que vem do laboratório, mas a pessoa está com fadiga, está sentindo frio, está com queda de cabelo, está sentindo um mal-estar, especialmente uma fadiga que ocorre especialmente na parte da tarde. A pessoa fica muito, muito ruim. Mas é preciso fazer as correções, mas não é só acertar a tireoide, é preciso ver o ferro, o selênio, nós vamos ver daqui a pouco. Tem alguns fatores da tireoide, e principalmente o iodo, que a gente tem dificuldade de acesso a iodo. E iodo não é uma coisa muito fácil de ser administrada. É meio complexo. É preciso que se tenha cuidado nessa aplicação. E a gente vai chegando à conclusão, com os estudos que se faz, de que a aplicação para o tratamento, por exemplo, do hipotireoidismo, quer dizer, a baixa da função da tireoide, ela é feita com a reposição dos hormônios T3 e T4. Mas os hormônios químicos nem sempre dão os resultados, para alguns pacientes não dão o resultado que seria de esperar. Então a gente estamos procurando alternativas, e existem alternativas outras, que é a reposição natural do hormônio. A gente vai deixar para falar isso num outro dia. A gente já prometi isso antes, não cumpri ainda, mas vou cumprir. Eu estou estudando, estou aperfeiçoando meus conhecimentos e vou trazer para vocês aqui. Então, hoje nós vamos encerrar o nosso trabalho aqui, nossa palestra, com nossa curta conversa do dia de hoje, revendo alguns conceitos relativos a alimentos que são disruptores da função da tireoide, ou seja, porque quando a pessoa tem hipertireoidismo, aí tem exoftalmia, os olhos ficam saltados, a pessoa fica muito com o coração eréctil, com uma taquicardia frequente, a produção excessiva de calor no corpo. Isso é hipertireoidismo. Isso a gente não vai tratar. Isso é do especialista em glândulas, o endocrinologista. Mas o paciente, por exemplo, alérgico, que vem para mim, que eu sou alergista, ele geralmente, 90% das pessoas alérgicas têm tireoidite de Hashimoto, que é uma forma de tireoidite que dá hipotireoidismo. E por que a gente não trata? A gente não trata porque quando a pessoa vem, ela já está sendo tratada pelo endócrino. E aí a gente não interfere. Mas o certo seria o imunologista tratar, porque é uma doença autoimune. É uma doença que está ligada com o processo alérgico que a pessoa vem se queixar. Aliás, alergia, nós vamos fazer uma palestra aqui só sobre alergia. Alergia é doença do corpo todo, gente. É doença... está com urticária. A urticária é onde? É na pele. Mas a urticária pode ser um sinal de uma doença sistêmica. Pode estar dentro da pessoa outra coisa. Pode ser... A pessoa tem asma, mas a asma dá também distúrbio digestivo. Dá também outros tipos. Pode dar
A mulher que tem asma, que costuma ter rinite alérgica, costuma ter corrimento genital de repetição. Isso foi uma pesquisa feita no meu laboratório, alguns anos atrás. Então, a gente tem que considerar que as doenças são doenças sistêmicas. Elas não são doença de um órgão. Não adianta pegar o nariz e tratar, pegar o pulmão e tratar, pegar a garganta e tratar. Tem que tratar a pessoa como um todo, porque aquilo que a pessoa está vendo e que está incomodando a ela não é só aquilo que ela tem outros parâmetros, outras variáveis que precisam ser cuidadas. Eu vou pedir, então, para a gente fazer vamos fazer uma revisão dos alimentos que são disruptores da função tiroidiana, que dão hipotiroidismo. Por que eu vou falar disso? Porque eu vi alguns comentários de pessoas que parece que não ficou muito claro o que a gente queria dizer. Então, nós vamos ver, por exemplo, vou pedir aqui o Carlos para passar aqui o primeiro diapositivo, e vocês vão ver que tem aqui uma porção de alimentos e nutrientes com foco no distúrbio da tireoide. Vocês estão vendo aí, né? Então, isso aí, gente, é para a gente poder entender que essa situação é uma situação que precisa a gente ter atenção para ela, porque senão a gente vai ficar comendo coisas que vão fazer mal. Aí tem uma porção de alimentozinho aí, ó. Tem brócolis aí, que é um excelente alimento, tem uvas, né? Tem castanhas, tem abacate, tudo isso é muito bom. Mas pode alterar a nossa tireoide que está já alterada. Então vamos passar o seguinte, né? Então, vocês vão ver que fatores dietéticos podem interferir na função tiroidiana. Por exemplo, a deficiência da ingestão de nutrientes. Por exemplo, iodo, selênio, ferro, vitamina D, que vão produzir energia. Quando falta, diminui a energia. Por quê? Porque eles são verdadeiros combustíveis para a nossa tireoide. Ou então, a pessoa come pouco esses elementos que são necessários, iodo, ferro, etc., ou faz uma ingestão excessiva daqueles que são os disruptores. Porque se você come brócolis é disruptor, mas você come brócolis de vez em quando, né? Come bruxelas, não tem problema, come um pouquinho. Mas quando a pessoa gosta muito disso e come em quantidades, né? Isso faz muito mal. E o terceiro fator, que é a exposição a contaminantes ambientais, especialmente os pirofosfatos e inseticidas, substâncias que são usadas na lavoura, que são usadas para diminuir as pragas nos alimentos. Isso é muito, muito, muito sério, né? Eu sei que já tem aí vários companheiros conosco, a Vera Lúcia já está aí, a nossa querida Graça também já está aí conosco, já está aí conosco também a nossa Rainilda, muito boa noite, a Marieta Simões também está, a Márcia eu não vi ainda, a Marieta Simões já está aí conosco, então, uma boa noite para vocês todos que estão aí. E acho que deve ter mais gente, que tem gente que não aparece, tem gente que não gosta de aparecer. Passa outro, meu querido, vamos lá. Então, a gente vai ver que os nutrientes essenciais para o funcionamento da tireoide são aqueles que eu já falei aí, né? O ferro, o selênio, o iodo, etc. Eu não vou falar desse diapositivo aí, porque as letrinhas são muito pequenininhas, e não vai ajudar muito a gente. Vamos para outro. Vamos ver que as faixas de referência desses quatro que eu falei, que é o iodo, o ferro, o selênio e a vitamina D, o iodo ele é medido na urina, né? Ele tem que estar entre 100 e 199 em crianças e adultos, de 150 a 249 em mulheres grávidas,
e maior que 100 em lactentes. Essas referências são um pouco assim aleatórias, não dá para a gente saber bem. Mas o iodo ele está principalmente no mar, né? No sal. Mas o sal ele perde esse iodo, não tem no sal. O sal então, o que acontece? Os governos mandam colocar no sal uma certa quantidade de iodo, então o sal é iodado. E isso realmente funcionou para certo aspecto, que havia uma doença chamada bócio endêmico, né, principalmente nos países longe do mar, e que foi corrigido, isso melhorou muito. O ferro, para ser corrigido, é preciso avaliar a ferritina. Aqui a ferritina está igual ou maior que 30 picograma por litro. É muito pouco, isso aqui teria que ser um pouco mais, o dobro pelo menos, né? O selênio, também o nível sérico é de 120 a 160. Não está ruim, mas a vitamina D que teria que ser maior que 30. As pessoas aqui consideram 30 normal, mas na Europa é 60. Por que lá é 60 e aqui é 70? Por que lá é 70, 60 e aqui é 30? Então, esses nutrientes têm que estar incluídos na dieta. Por isso que a gente precisa ter uma boa nutricionista para nos ajudar nesse campo do conhecimento. Um outro elemento importante, eu pedi para passar outro aí, é a deficiência de vitamina B12, porque a vitamina B12 ela é indispensável para os processos bioquímicos e desempenha um papel central na formação do sangue. Os pacientes com hipotireoidismo apresentam níveis muito baixos, quase 1 em cada 4, né, de vitamina B12. Então, precisa ver como é que está a B12, né, especialmente metilcianocobalamina, para ver como que vai corrigir isso. Isso melhora muito e melhora o rendimento da pessoa, melhora a qualidade de vida da pessoa. As causas dessas deficiências são muito grandes, são várias, né? Estão relacionadas a outras alterações autoimunes. Como eu falei, a doença nunca está sozinha, sempre tem outros fatores. Também hábitos alimentares. As doenças autoimunes, elas costumam interferir na produção do fator intrínseco, que é essencial para a absorção de vitamina B12, mas também para o ferro, é importantíssimo, né? Então, é preciso que a gente faça uma avaliação aprofundada, muito séria, dos níveis de vitamina B12 em pacientes que tenham distúrbio da tireoide. Eu apliquei aqui uma coisa prática que já ensinei para vocês, que é fazer para ver se a sua tireoide está funcionante ou não. Tem que verificar se a hora que você acorda, se a sua temperatura está acima de 36,5. Se a temperatura média de 5 dias de manhã, medida todo dia de manhã, 5 dias, estiver abaixo de 36,6, 36,5, você fatalmente tem um distúrbio, uma hipofunção tiroidiana, embora quando começa os T3, T4 e TSH esteja normal. Então é preciso fazer essa avaliação, isso é muito importante. Passa outra aí, meu querido. Né? Então, nós temos os principais potenciais disruptores, quer dizer, aqueles que atrapalham a tireoide, né? São os vegetais crucíferos, glucosinolatos, eu vou explicar o que eles são, o glúten, que está no bolo que a gente come, no pão que a gente come. Eu, por exemplo, se eu ficar sem pão, eu fico triste. Eu não aguento ficar sem pão. Mas eu estou comendo pouco. Porque o problema não é não comer, é comer pouco. Desculpa, eu estou com um pouquinho de tosse, que eu estou pegando um belo de um resfriado aqui. Mas tudo bem.
As isoflavonas, que são os derivados da soja, todos têm também. As pessoas comem muita soja, tudo tem soja. Você abre hoje o rótulo de um chocolate, de uma coisa qualquer, tá lá. Tem soja, tudo tem soja. A soja está sendo aplicada para acompanhar tudo, né? Então, e temos o resveratrol, que é um estiobenoide, que é um elemento maravilhoso, que isso é encontrado principalmente em bagas, em castanhas e na uva. Inclusive, por isso que é uma das razões pelas quais se recomenda tanto o uso de vinho, de uva, é por causa do resveratrol, porque o resveratrol ele é uma substância antioxidante importantíssima, muito bom para a saúde, mas se você começar a usar resveratrol em quantidade muito grande, ele vai afetar a sua tireoide. Por isso que nada tem que ser, a virtude está no meio, nada demais, porque demais vai fazer mal, vai fazer mal. Passa a outra, por favor. Então, o que são os crucíferos, né? Os crucíferos é o brócolis, a couve, o nabo, a couve de Bruxelas, que é o chamado brócolis americano, né? O repolho chinês e a couve-flor. São fontes importantíssimas de glucosinolato. O glucosinolato, então não vou comer mais isso. Não, não é isso. Essas coisas fazem muito bem. São um excelente alimento, são excelente alimentos. Mas não podem ser exagerados, né? Eles são fonte de compostos que são contrários à tireoide. Por exemplo, nós temos o tiocianato, o isocianato. Essas substâncias, elas são antitiroidianas, elas bloqueiam, né? A goitrina, por exemplo, são produtos da degradação induzidos pela mirosinase, que é uma enzima que decompõe esses alimentos. Então, eu preciso comer essas coisas com relativa moderação. Por exemplo, eu gosto muito de comer repolho. Inclusive, tem uma fórmula para comer repolho de manhã cedo, como um biológico muito bom para os intestinos, que a gente faz, que é o chucrute, que é a forma alemã de produzir o repolho, né? E é fácil de fazer, é muito fácil de fazer. Qualquer dia desse eu ensino aqui. Mas se você come, não como todo dia, como 2, 3 vezes por semana, um pouquinho. Preparo meu chucrute, deixo lá guardadinho, e 2 vezes na semana, 3, eu como meu chucrute. E vai fazer bem, é o melhor biológico que nós temos, melhor do que essas coisas, esses produtos lácteos, leite fermentado, né, kombucha, tem uma porção de coisa que hoje se usa. Tudo isso é muito bom, mas o melhor de todos é o repolho transformado em chucrute, que vai fazer muito bem. Então, é preciso que a gente tenha cuidado com essas substâncias para não exagerar no uso delas. E também temos que ter cuidado, passa adiante outro aí, por exemplo, a mandioca, o broto de feijão, né? Tudo isso são substâncias. Passa outra aí. Passa outra aí, meu amigo. Passa mais um aí. Então, nós temos, então, estudos, principalmente de animais, mostrando que a goitrina ela é produzida muito frequentemente quando se come esses disruptores. Então, nós vamos encerrar aqui, só trouxe isso hoje, que é para não... vamos mais um aí, bota aí mais um disruptor, deixa aí nessa aí. Vamos, passa mais um. Isoflavonas, aí, fica aí.
Então, tem um estudo randomizado duplo cego com 60 pacientes com hipotireoidismo subclínico. Subclínico quer dizer, a pessoa tem, mas ela não sente grande coisa. E você dando 16 miligramas de uma preparação de isoflavona, que é o que tem na soja, né? Composta por 54% de genesteína, 35% de dainiseína e 12% de gliciteína, por 8 semanas. Aí a gente vai ver que tem 3 vezes mais risco de desenvolver hipotireoidismo evidente, com suplementação dietética de fitoestrogênios de soja. Então precisa ter cuidado para não exagerar na soja. Come soja, sim, soja é excelente, substitui até a carne, mas é preciso que a gente tenha cuidado. E para terminar, vamos falar do glúten. Passa outra aí. Aí, fica aí. Então, a literatura mostra que a doença celíaca, que é doença celíaca? A doença celíaca é uma doença em que a pessoa tem intolerância pelo glúten. A pessoa come glúten e passa mal, tem problema sério, né? Então, a literatura mostra que a doença está associada ao aumento da prevalência de tireoidite autoimune e vice-versa. 9% das pessoas que têm um, tem o outro também. Essa tireoidite chama-se tireoidite de Hashimoto, que tem os alérgicos, que são 10% da população, elas são comumente essas pessoas têm sensibilidade ao glúten não celíaca, não é doença celíaca, mas eles têm sensibilidade. E esse glúten, que ele come muito pão, muito bolo, muito macarrão feito de tudo de farinha, muita farinha, isso vai fazer mal para a pessoa, vai acabar dando problema. Nós vamos interromper agora aqui. Eu acho que hoje dessa vez ficou claro, porque parece que não tinha ficado claro, essa minha apresentação quando eu falei desses disruptores. Então, eu trouxe novamente para que fique bem claro, porque se ficar alguma dúvida, por favor, façam aí um comentário. Deixa eu ver se tem alguma. Deixa eu ver se tem alguém mais aqui. A Hilda está aí. Ela diz, a Raída está falando ali, que ela quando come mandioca não se sente bem. Pois é. Ela tem um distúrbio tiroidiano. Eu vou corrigir ela agora. Começar a corrigir a dona minha Raída, que era minha cliente, e ela precisa de ser tratada como um todo. Então, temos essa... espero que tenha sido ficado claro hoje esse assunto, que vocês possam ter aproveitado bem, e a gente volta na sexta-feira no programa normal, quando a gente vai falar da espiritualidade. Nós estamos estudando a parte psicológica com a Joana de Ângeles. E na terça-feira a gente volta para fechar esse assunto ainda relacionado com as coisas da saúde. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos proteja e nos faça felizes. Fiquem na paz.